A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos aqui com essa missão que Deus colocou ao nosso coração, né? Eu juntamente, Ricardo, juntamente com o irmão Marcos, o irmão Cláudio. Estamos aqui para poder trazer um esclarecimento da palavra do Senhor, um esclarecimento teológico da palavra do Senhor. Tenho certeza que isso brotou no coração de Deus e Deus trouxe aos nossos corações. Estamos aqui para abordar alguns temas da palavra de Deus. Abordar alguns temas da palavra de Deus, e você aí é o nosso convidado todo especial. Porque nós sabemos que muitas vezes a gente erra por não conhecer a palavra, por não conhecer o verdadeiro sentido da palavra, né? Estamos aqui com essa missão. Estamos fazendo essa live e você aí é o foco dessa live. Você aí é o foco. E o nosso intuito é que o Espírito Santo esclareça ao nosso coração, nós possamos esclarecer a você, né? Estamos aqui nessa noite para poder iniciar. Nós iniciamos com um tema que veio do coração de Deus, um tema de suma importância, que é avivamento bíblico. Muitas vezes a gente não sabe o que é avivamento bíblico, né? Muitas vezes a gente não tem o discernimento que é avivamento. Então estamos aqui para abordar esse tema. E você aí, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre o avivamento bíblico, você pode tirar as suas dúvidas, você pode mandar a sua pergunta aí na live, você pode participar conosco. Vai ser um privilégio para nós poder te receber aqui nessa live. O intuito nosso, a intenção nossa é essa: tirar as tuas dúvidas. Então você pode aí, dentro desse tema, avivamento bíblico, você pode selecionar algumas perguntas e mandar para a gente aqui, e a gente vai estar respondendo com muita dedicação e o mais importante, dentro da palavra de Deus, né? Porque o tema é avivamento bíblico. Então assim nós começamos essa live. O que é avivamento bíblico? Bom, o avivamento bíblico tem a ver com o mover de Deus, né? E, assim, falando por alto, né? Vamos falar por alto, que nada mais é que o mover de Deus. Mas aí nós temos que procurar entender a fundo o que vem a ser, onde se iniciou, quando se iniciou o avivamento, se é necessário ter o Espírito Santo para que haja um avivamento da igreja, um avivamento bíblico. Porque eu acredito, não sei qual que vai ser o pensamento de vocês, que se não tiver o Espírito Santo não tem como haver um avivamento. Porque nós, de nós mesmos, né, nós somos meio que tem que haver o Espírito Santo, tem que ter uma busca pelo Espírito Santo para que haja, então comece um avivamento. Aí nos surge, talvez você internauta, você tenha aí uma dúvida: quando que surgiu o avivamento? Interessante, né? Fala que o avivamento ele é um acontecimento, né, de moveres espirituais. Foi o que você falou, é o mover do Espírito Santo. E o avivamento ele tem que ter transformação de vida. E se o Espírito Santo não estiver atuando nisso, não tem como a pessoa ter uma vida transformada. E respondendo também a pergunta, né, quando começou o avivamento? O avivamento começou desde que o primeiro homem da Bíblia reconheceu o Espírito Santo dentro de si e deixou que ele trabalhasse dentro de si. Porque o avivamento ele começa no coração de cada um, onde a pessoa é transformada, mudada, o caráter dela é transformado. Então, falando de avivamento, nós podemos falar também de vários acontecimentos: festa de Pentecostes, avivamento da Rua Azusa. Então teve vários moveres de Deus aí que despertou um avivamento. Então o avivamento não é aquela coisa que acontece dentro da igreja, aquele movimento, onde muitos pensam que o avivamento é só movimento, né? Mas não é. O avivamento ele é onde tem transformação, né? Então às vezes em cima desse assunto a gente começa já a entender que avivamento, o verdadeiro significado do avivamento, a principal evidência é uma vida transformada, né? Às vezes a gente começa a confundir avivamento com mover, igual o irmão Cláudio falou. Não que seja pecado o mover, uma igreja cheia de mover, né? Cheio ali, igual as pessoas na língua popular falam, cheio do fogo do Espírito, né? Uma igreja agitada.
Não que isso é errado, não que isso seja pecado, mas o verdadeiro significado do avivamento não tem como ter avivamento do Espírito Santo, né? E uma igreja avivada ou uma pessoa avivada, a principal evidência é uma vida transformada. Tanto que, né, Marco, a palavra avivar, ela significa despertar, acordar, tornar-se mais vivo, apressar, reanimar-se, cobrar ânimo. Então a palavra avivamento significa um retorno à vida em todos os sentidos. Ela tem que ter, a pessoa tem que acordar, tem que despertar. Não tem como haver um avivamento se isso não estiver acontecendo na vida da pessoa. Trazendo para esse lado de que tem que haver uma mudança, uma transformação de vida, porque é um encontro com o Espírito Santo, né? Sim. O Espírito Santo nos muda a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo teve um avivamento, porque ele era salvo, teve um encontro com o Espírito Santo, com o Senhor, e levantou Paulo. Ali começou também um avivamento na vida de Paulo, né, na verdade, porque ali houve uma mudança, né, de vida, mudou até o nome, porque ele perseguia, e alguém que perseguia passou a ser perseguido. Então houve ali um avivamento na vida de Paulo. Você entende como que nós podemos entender essa passagem assim? Teve um avivamento ali em Saulo ou não? Porque se é uma mudança, se é uma transformação, às vezes a pessoa tem essa dúvida. Às vezes, se é uma transformação, era Saulo, agora sou Paulo. Então ali ele começou sendo avivado. Com certeza, não tem como, né? O Espírito Santo agiu de uma forma ali que a vida dele foi mudada, né? Foi transformada. Foi o mover do Espírito Santo. Isso é o avivamento verdadeiro. Onde tem transformação de vida, de caráter, de atitude, aonde a pessoa realmente, né, Ricardo, ela é mudada. Então isso é um verdadeiro avivamento. O avivamento tem que ter esse sentido. Então todas as pessoas que foi, e a gente vai chegando a uma conclusão, todas as pessoas que foi relevante dentro da palavra de Deus, todas as pessoas que foram instrumentos dados às mãos do Senhor, teve que ter um avivamento, né? E nós temos que passar por esse avivamento. Nós precisamos ser uma pessoa avivada, desperta, né? Tipo assim, cheio do mover do Espírito, né? Porque no livro do profeta Joel, quando aconteceu lá o mover, o derramamento, quando o profeta Joel profetizou e falou sobre isso, sobre eu derramarei sobre o povo, sobre a carne do meu Espírito, né? Filhos e filhas profetizarão, os velhos teriam visões, né? Então é algo assim de vida transformada, né? O verdadeiro significado do avivamento é uma vida transformada, uma verdadeira evidência. E às vezes, irmão Cláudio e Marcos, às vezes a gente começa a ter algumas dúvidas, né? Às vezes alguém que está nos vendo tem essa dúvida, como hoje eu não tenho, já foi esclarecido para mim, mas às vezes alguém está ali e tem essa dúvida. Muitas pessoas pensam que avivamento, quando eu sou um crente, uma pessoa avivada como o mover do Espírito Santo, eu preciso falar em línguas, né? Eu preciso ser arrebatado em espírito ali, e às vezes a gente está no culto, vê as pessoas caem no chão ali e é arrebatado ou fala em línguas. Então não, se a gente passa, quando a gente tem um avivamento, a gente tem um encontro com o Espírito Santo, porque é isso, né? Nada mais nada menos que um encontro com Deus, com o Espírito Santo de Deus, né? Então a gente chega à conclusão que é uma vida transformada, né? A partir do momento que a gente é avivado pelo poder de Deus, a gente tem uma vida transformada, né? E não que seja distinto, né? Não que seja algo distinto o mover do Espírito Santo. Aí já entra os dons, né? Que falar em línguas, o dom de cura é um caso à parte, né? Mas é o único onde as pessoas, a igreja é avivada. Às vezes as pessoas, a minha igreja é avivada, tem um mover. Não, mas isso não é pecado, o movimento da igreja, né? Mas o verdadeiro significado do avivamento é exatamente isso, né? O encontro com o Espírito Santo, a evidência é a nossa vida não ser mais a mesma. E a gente, tirando por isso, a gente começa a se perguntar: hoje, a gente vive um avivamento? A gente está vivendo hoje na igreja do Senhor Jesus, hoje, o povo de Deus é um povo avivado? Não tem como você falar que, tipo assim, porque eu sei de mim, Cláudio sabe dele, você sabe de você, porque que nem nós estamos falando, o avivamento é uma transformação, uma mudança de vida. E aí você não conhece o irmão a fundo para saber se houve uma transformação na vida dele. Se houve, igual você muito bem dito, você falou assim,
a minha igreja é avivada, porque a gente confunde avivamento com o mover do Espírito Santo ali na hora do culto. Aí ele fala assim, não, a minha igreja é uma avivada. Não, na verdade a tua igreja o Espírito Santo veio e fez um mover. Então isso não quer dizer um avivamento, isso quer dizer um mover, né? Que o Espírito Santo veio. Porque se é uma transformação, você pode ver na vida de uma pessoa que a gente conhece, fala assim, a pessoa era assim, agora está totalmente diferente, porque houve uma conversão, houve uma mudança de vida ali, sim, houve um avivamento. É isso que nós entendemos por avivamento. Paulo falou, né? Se está em Cristo, nova criatura. Isso que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então o avivamento ele tem que produzir mudança. Então, 5 coisas que acontecem no avivamento, para você saber que a igreja ela é avivada. Primeiro, ela tem temor de Deus. Depois, arrependimento. Também o pecado é odiado de qualquer forma, porque pecado é pecado e não tem como negociar com o diabo. Então, o pecado tem que ser odiado. Tem que haver arrependimento, tem que haver temor de Deus. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. É interessante, não generalizando, mas muitas das igrejas que você vê aí, está aquele mover, aquele movimento, né? E você fala, nossa, aquela igreja é uma igreja avivada. Aquele povo ali são um povo avivado. Só que muitas das vezes não está havendo transformação de vida, não está havendo arrependimento. Então, isso não traz para nós como base que a igreja tem um avivamento. Então, o avivamento é quando o Espírito Santo está agindo onde está tendo, como foi falado, transformação de vida, arrependimento, temor de Deus. Então, é assim. Lembra da igreja de Atos dos Apóstolos? Fala que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor. E vai falar que aqueles que tinham necessidade, eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam conforme aqueles que tinham necessidade. E fala também lá no final que a igreja crescia em números. Isto é o avivamento verdadeiro, o avivamento genuíno. Porque você vê que está havendo mudança, você vê que está havendo união, você vê que está havendo temor de Deus, arrependimento, mudança. Né? Então, nós, dentro das igrejas, hoje nós temos que, podemos trazer o avivamento como o barulho. O barulho não significa avivamento. O avivamento ele significa transformação. Aí sobre isso que o irmão Marcos falou, isso realmente é bem colocado, né? A gente examinar nós mesmos e também a gente tirar nossas próprias conclusões sobre se a gente está vivendo um avivamento dentro da igreja hoje ou não, né? Porque igual o irmão Cláudio colocou muito bem, está havendo arrependimento, temor de Deus, né? Porque se dentro de uma igreja estiver havendo arrependimento, temor de Deus, é uma igreja avivada, né? E nós precisamos entender muito bem isso, né? Nós precisamos entender muito bem isso sobre a questão do avivamento, né? Tipo, a gente para poder ver se uma igreja, porque isso muitas vezes a gente não pode ficar enganado, né? E esse é o intuito nosso aqui dessa live, né? Esclarecer, a gente não somos o dono da razão, deixar bem claro nisso, né? Mas esclarecer algumas coisas que pela direção do Espírito Santo Deus tem colocado nos nossos corações, porque a gente não pode ficar enganado, né? Porque às vezes a gente fica acostumado com mover, é algo muito bom esse mover, né? É algo assim que traz uma comoção, você vê ali uma festa, só que a gente vê muito hoje que isso a gente precisa falar porque é a realidade nossa hoje, né? Você vê ali, muitas vezes eu falo que já aconteceu comigo, de ter ali aquele mover todo, o culto ali, aquele alvoroço, às vezes você sai, o culto ali no domingo, você sai, segunda-feira continua da mesma forma, né? Não as pessoas fora, a gente sai da mesma forma, né? A gente sai, às vezes é culpa da denominação, não, às vezes é culpa da gente por não entender, né, o verdadeiro significado do avivamento, o verdadeiro significado da presença do toque do Espírito Santo, né? Então essa questão da gente ver se a igreja é uma igreja avivada ou não, é essas evidências, né? Primeiro, o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria, né? A gente temer a Deus, né? É o princípio. Então, se a gente é uma pessoa avivada, ou se a nossa igreja é uma igreja avivada, a gente tem dúvida nisso. Se é uma igreja que tem um temor de Deus, né, é uma igreja avivada. Porque, e a gente voltando lá atrás, igual o irmão Marcos citou, a questão pode haver vários tipos de avivamento. Então, quando que o avivamento, a gente chega numa conclusão que
que é quando a gente é uma pessoa avivada, o primeiro impacto que nos causa é a transformação de vida, né? O apóstolo Paulo era Saulo, e quando ele foi avivado, ele teve uma transformação, mas ele foi de uma maneira. Aí Pedro, a gente vê, já foi de outra, né? Pedro já foi de outra, por isso que isso é muito individual, a questão da gente receber o avivamento, porque depende da nossa busca do Espírito Santo, né? O avivamento também é tanto pessoal como coletivo. Pode ser uma pessoa avivada e pode ser uma congregação inteira avivada, ser transformada. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se o coração da pessoa estiver necessitado daquela palavra, ou seja, se ele estiver para cultuar, esperando a palavra de Deus, com certeza ele vai receber e vai ser avivado, vai ter mudança, né? Porque, na verdade, igual você falou que a gente, em questão ao pecado, porque às vezes a pessoa está assistindo e fala, não, quer dizer que vocês não pecam? Não, nós pecamos. Só que o pecado na vida de uma pessoa que é avivada, que é transformada, é como se fosse um acidente. Você não está esperando, quando vê, e aí vem aquele arrependimento, vem aquela dor, o Espírito Santo já te ó, isso é errado, isso aí que você fez foi errado, e aquilo te corrói por dentro, e você fica numa luta ali, você fala assim, meu Deus, eu errei, porque houve um avivamento na nossa vida. E hoje nós precisamos buscar a todo momento ter esse avivamento. Está buscando, igual você falou, tem que estar buscando, tem que estar ali, ó, com ele, ligado com ele. Ele já veio. Muita gente espera que não, a hora que o Espírito Santo descer, não, o Espírito Santo já está entre nós. Ele já habita em nós. Às vezes é nós que não queremos conversar com ele, mas ele está ali. Esperando nós dar uma oportunidade para ele poder falar conosco. Que nós ficamos, não, a hora que descer, porque assim, batizou, não é? Batizou e você já recebe o Espírito Santo. Só que daí a pessoa fala assim, não, mas eu não falo em língua, então eu não tenho o Espírito Santo. Não é assim. O Espírito Santo já veio. Jesus falou assim, se eu não for, não tem como ele vir. E Jesus já subiu. Porque nada de bom que é em nós que não venha dele, né? Nós somos criatura antes de ser filho. Hoje nós somos filhos, mas nós viemos ao mundo como criatura, né? E nada de bom que é em nós que não venha dele, né? E às vezes a gente faz essa pergunta, às vezes a gente confunde isso por questão de avivamento com a questão do mover do Espírito, dos dons do Espírito, né? A gente vê a questão do Espírito, né? A gente confunde, e muitas vezes a gente confunde isso, né? Porque a palavra de Deus fala ali, ó, a partir do momento que você desce do batismo, o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Então ali a gente já somos avivados, ali já tem que ter uma transformação de vida, porque a nova criatura foi, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A partir daquele momento a gente já tem uma vida avivada, né? Porque ali Jesus, quando foi levado aos céus, quando o véu do templo se rasga, isso tem um significado, né? Hoje nós temos o livre acesso ao trono de Deus, né? E quando foi o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, no dia de Pentecoste, cumpriu-se a promessa que o Espírito Santo de Deus viria, o Consolador. E ele nos trouxe isso, ele nos traz isso, né? O avivamento. E o que é necessário hoje, e às vezes a gente começa a falar sobre o avivamento, né, e a gente começa a ter algumas conclusões. O que é necessário hoje para que a gente tenha um avivamento? Sabendo que o avivamento é o mover do Espírito. É necessário uma busca, né? A todo momento. Uma busca e essencial a renúncia, né? Porque daí nós temos que renunciar ao velho homem. E às vezes nós não queremos deixar o velho homem, nós queremos ter um avivamento junto com o velho homem. O velho homem não faz parte do avivamento. Nós somos um só, né? Peraí, agora eu sou novo, o outro já ficou para trás. Tem que haver uma conversão. Uma conversão é o quê? Mudar de vida. É você mudar, você ia indo, e aí você faz aquela conversão e você muda tudo. Você muda tudo. Aí você tem. Já não vivo eu, quem vive? Cristo vive em mim. Isso é o avivamento. Cristo tem que viver em nós. E
por que precisamos de um avivamento hoje, tanto pessoal como coletivo, e também dentro de muitas igrejas, não generalizando também, trazendo para todas, né? Mas por quê? Porque fala que porque as igrejas também perderam o fervor missionário. Então é necessário que haja um avivamento. Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Haja visto que nós estamos vivendo uma época, um período bem conturbado, né? Assim, que a igreja parece que deu uma esfriada no modo geral. Mas o Espírito Santo, ele não esfriou. Ele ainda continua ativo. Só que parece que nós perdemos o fervor missionário. Não estamos mais evangelizando, não estamos mais fazendo o vídeo de Jesus. E outra coisa interessante também, não generalizando também, falando, porque muitas das igrejas já não se ouve mais a pregação da palavra de Deus genuína. Por conta desse evangelho da prosperidade, esse pragmatismo, essa coisa tem esfriado um pouco as igrejas. Então isso tem promovido para que não haja um grande avivamento, tanto nas igrejas, né? Também fala que porque as reuniões de oração estão vazias. Hoje é algo que quase não se vê dentro das igrejas. Reuniões de oração é sempre a minoria. E como pode uma igreja ter um avivamento? Como pode uma pessoa ter um avivamento se ela não tem ali intimidade com Deus, se ela não conversa com Deus, não deixa que o Espírito Santo fale com ela? Então é difícil. Outra coisa também, as reuniões se tornam espúrias. Que isso? As conversões. As conversões, hoje as pessoas não se convertem mais que nem antigamente. Quando uma pessoa se convertia antigamente, ela não via a hora de sair e anunciar Jesus. Parecia que tinha ligado o novo convertido na tomada, é o primeiro amor. Ele quer falar de Jesus a todos os momentos, quer falar de Jesus, pregar Jesus, anunciar Jesus, que Jesus salva, que Jesus batiza, cura. Então nós precisamos realmente voltar ao primeiro amor. Voltar a ter essa atitude de primeiro amor. Então, e é por conta disso que não haja um avivamento dentro das igrejas. E uma coisa também que é lamentável nós comentar aqui, mas é bom que nós estamos falando abertamente, as igrejas também, a maioria delas, não estou generalizando, falando que é todas, mas isso é algo que tem preocupado muitos, as igrejas se tornou mercado gospel. Então temos que tomar cuidado com isso. A igreja é o lugar onde a gente vai para adorar, para cultuar, para glorificar o nome do Senhor. Aonde nós vai para ser transformado, ter um caráter transformado, onde o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar na nossa vida. Então, por conta dessas coisinhas, dessas picuinhas, não está havendo um avivamento. E é necessário que nós voltemos ao primeiro amor para que isso venha acontecer. Uma dúvida assim, que muita gente pode ter é o seguinte: nós estamos falando sobre avivamento, tem que se avivar assim, justo. Mas se nós estivermos vivendo os últimos dias, a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos se esfriariam, muitos iam se esfriar. E é o que nós vemos hoje, né? Se você for olhar assim, você vê que muitos têm se esfriado. E nós estamos. Porque entra dentro do contexto do avivamento. Peraí, então nós vamos falar sobre avivamento. Mas e se estivermos nos últimos dias? Porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Paulo falou também que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Quando isso? Nos últimos dias. E acredito eu que nós estamos vivendo esses últimos dias. A contagem regressiva da igreja natural. Por quê? Porque tudo tem se cumprido que a Bíblia tem falado. Então, não resta dúvida. Mas nós podemos promover um avivamento. Porque ele é tanto pessoal como coletivo. E através de nós, vida vai ser mudada, vai ser transformada. Vidas vai receber o avivamento. Mas no coletivo, como assim? Nós iríamos para ajudar o povo. No coletivo, no individual nós sabemos. Né? Mas e no coletivo? Como fazer para nós poder... No coletivo começa dentro de casa. Primeiro com a família.
Como é que você vai ser uma pessoa avivada e você está dentro de um ambiente que só você é avivado? Não tem como, porque aonde o Espírito Santo está é contagiante. A presença de Deus é contagiante. Tanto qualquer lugar que nós estiver, que tiver a presença de Deus, ela é real, ela é contagiante. Então a pessoa, se ela buscar, se ela almejar, ela vai ter uma vida avivada. Isso é coletivamente. Então, onde nós estamos, nós temos que ser a diferença, nós temos que trazer a luz, né? Que nem nós falamos aquele dia, né? Não se acende uma luz e coloca debaixo da luz, ela tem que estar clareando ali. Porque nós estamos falando aqui, muita gente vai ver esse aí, depois vão olhar para nossas vidas, vão estar olhando para nós, né? E aí nós temos que mostrar o quê? Peraí, esse cara é diferente, esse cara tá com o avivamento que eles estão falando, porque nós estamos falando aqui, né? Nós estamos sobre o avivamento, mas aí temos que começar em nós, então. Nós, na nossa família, né? Que você falou, no coletivo. Sim. A gente vê isso no princípio, né? Da igreja primitiva, né? A igreja primitiva, a gente precisa resgatar esses valores da igreja primitiva. Né? Hoje, onde a gente vê hoje qualquer pessoa, hoje a igreja primitiva fala que as viúvas, os órfãos não tinham, as pessoas ali que participavam, os discípulos que participavam da igreja primitiva, eles traziam, vendiam tudo e depositavam no pé dos apóstolos, né, para que fosse repartido, né, para que fosse repartido entre as pessoas. Né? Então é esse coletivo, porque não tem como a gente ser uma pessoa avivada, cheia do mover do Espírito Santo, se a gente não transmite isso para ninguém. Né? A gente precisa ser como um rio, né? Do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Né? A gente não pode ter aquilo e represar para nós, não, estou cheio do mover de Deus, opa, achei a fonte, né? A fonte da água da vida, né? Nunca mais terei sede. Então a gente precisa ter isso e também levar para o coletivo, né? Porque é isso que acontecia, porque senão não faz sentido, né? Jesus falou ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então se a gente encontrou isso, né? Se a gente encontrou o verdadeiro significado do avivamento, que eu creio que é a principal coisa, uma das coisas, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer, nada de bom que é em nós que não venha dele, que não venha do Pai, né, através do Espírito Santo. Então, novamente, a gente chegou à conclusão que é a primeira evidência a gente ser da vida transformada. Então, quando Deus transforma a nossa vida, a gente precisa passar isso para as pessoas, né, que isso chega até os corações das pessoas, né, e no coletivo, né, igual o irmão Marcos falou muito bem, colocou muito bem isso, né. E o que a gente deve fazer? A gente tem um caminho, a gente encontrou isso, né? A gente precisa lutar e resgatar o verdadeiro amor, o primeiro amor, né? O primeiro amor. O verdadeiro amor qual? Aquele da igreja primitiva, quando começou, né? Quando começou ali, os apóstolos, começou a igreja, e ali eles estavam ali para falar do amor de Jesus Cristo, né? E o irmão Paulo colocou uma coisa muito bem, hoje muitas pessoas têm feito a casa de Deus, o mercado gospel, né? A casa de Deus, o mercado gospel, né? Então o principal de tudo ficou para trás, né? Por isso, infelizmente, nós não estamos vivendo aquele avivamento, né? Infelizmente, no meu, pode ser que vocês tenham ideia diferente, mas no meu ver, quando a gente começa a entender, a gente vê que a gente não está vivendo isso. Você falando nisso, aí você está falando dos apóstolos, você está falando essa passagem que você falou é de Atos 4 que você está falando, Atos capítulo 4, que fala que ele supria as necessidades, não trazendo, lógico, por dinheiro também, mas nós estamos ali com um avivamento que para suprir as necessidades, então, da igreja eu digo o corpo, as pessoas, não, porque daí eles vendiam tudo, igual você falou, e depositavam no pé dos apóstolos, e aí eles repartiam entre eles conforme era a necessidade. A necessidade humana hoje é o quê? É o amor. Então esse é o pensamento que eu tenho. Esse é o que eu tenho. Então, se eu sou uma pessoa avivada, eu tenho que demonstrar amor, que é uma necessidade hoje, nos dias de hoje. O povo necessita ser amado. Na verdade, não seja assim, nós temos a necessidade de ter amor. Na verdade, é um mandamento bíblico. É um mandamento. E o maior mandamento se resume no quê? No amor. Amar a Bíblia Deus. diz amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
Então, se nós não estamos fazendo isso, como nós podemos falar que nós estamos tendo uma vida avivada? A ponto que quando Pedro pregou o Evangelho no Atos dos Apóstolos, vai falar que 3.000 almas se converteram a Cristo. Mas que Evangelho é isso que Pedro pregava? Porque quando estava com Jesus, falava de Pedro, era um cara estourado, um cara de temperamento forte, mas quando pregou em Atos dos Apóstolos, daí já estava com a vida mudada, porque o Espírito Santo estava agindo na vida de Pedro. Então, ele sentia a necessidade de pregar aquele evangelho para que as vidas também fossem mudadas. Ele falou, bom, se Jesus mudou a minha vida, ele também pode mudar a vida dos outros. Amar o próximo é amar a ponto de nós querer que aquela pessoa vá para um lugar bom, seja salvo, que tenha uma transformação real na vida dela. Então, deve ter amor sim. O amor As pessoas estão tão carentes disso, né? Às vezes a gente, falar como a gente, agora incluindo, né? Às vezes a gente se limita ao tempo dentro de quatro paredes, não que isso não seja importante, né? É de suma importância, né? A gente tem nossa comunhão, mas às vezes a gente erra, às vezes a gente recebe aquilo de Deus dentro da igreja, a gente sai dali, a gente tem que sair transbordando, né? Porque por onde a gente passar, por qualquer lugar que a gente passar, a gente transborde isso. E o principal de tudo, o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Então querer aquilo que eu quero para mim, eu querer para o meu irmão, né? Jesus falou, se você amar aquele que te ama, que diferença está fazendo nisso, né? E a questão, o Cláudio abordou uns minutos atrás, a questão da missão, né? Às vezes a gente passa ali, vê uma pessoa caída, né? Às vezes o Espírito Santo, a gente está avivado porque o Espírito Santo nos incomoda, né? Passa ali para você falar pelo menos, se você pelo menos dá ouvido para as pessoas, né? O irmão pode saber falar mais sobre isso, que ele fez até um estudo sobre depressão. Quantas pessoas hoje, né, sofrem com esse mal? Falta do quê? Falta de amor, né? A baixa estima está lá embaixo, o inimigo tem invadido a vida dessas pessoas. E nós, como igreja, como um povo avivado, cheio do Espírito Santo, nós temos que ser relevante e poder fazer a diferença nesse meio, né? Porque às vezes a gente acha que está longe, né? Muitas vezes a gente erra por dar atenção lá na frente, né? Mas tem pessoas ao nosso lado que precisam ser avivadas, né? Precisam de uma vida transformada, né? E tem muitas pessoas que ao nosso redor ali sofrem, às vezes o irmão da nossa igreja, né? Sofre com bola depressão, que é a doença do século, né? Que tem atingido as vidas, né? E nós, cheios do Espírito Santo, sabendo que é avivamento, que é o mover com a vida transformada, às vezes a gente precisa deixar isso transbordar para que a gente possa amar o nosso próximo como nós mesmos, encaminhar as pessoas ao caminho. Também tem esse avivamento, esse verdadeiro avivamento, né? Porque a gente sabe que as pessoas precisam ser cheias do Espírito para que tudo na vida delas seja sanado. Porque o Espírito, né? O Espírito Santo nos satisfaz em todas as coisas, né? Então a gente precisa abrir mais nossos olhos, não ficar limitado também só dentro de quatro paredes, né? Para que a gente possa transbordar isso e que as pessoas possam, ao nosso lado, receber esse avivamento. Que isso passe para o coletivo. Eu creio que é algo que começa no individual e logo para o coletivo, né? E logo para o coletivo, para que as pessoas possam também ser cheias do Espírito Santo. Trazendo, que nem nós falamos sobre necessidade, né? Necessidade de amor. A Bíblia fala que Pedro e João foram e junto à porta da Formosa sempre levavam um ali para pedir esmola. Sempre, todos os cultos levavam e todo mundo entrava e saía da igreja, entrava e saía da igreja. Quando chegou Pedro e João, ele pediu uma esmola para eles, e aí Pedro falou assim, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pegando ele pela mão, falando, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele passou de alguém que pedia esmola para alguém que estava adorando a Deus, porque ali já houve uma transformação, porque dali ele já saiu e entrou com o tempo, adorando e exaltando ao Senhor. Aí entra nessa que você falou, Cláudio, sobre um avivamento coletivo. Pedro fez o quê? Trouxe ali um avivamento. Acredito eu, trouxe um avivamento para a vida daquele homem. Era um homem que ia na igreja só para pedir esmola. Aí teve um encontro, teve um avivamento, e aí já começou. Ali houve uma mudança de alguém pedir esmola para alguém que adorava você. Começa, né? Porque o avivamento, por que teve um avivamento? Ele teve uma vida mudada. Porque ele ia lá na porta Formosa e pedia esmola. Estava
estava perto do templo, mas nunca entrava dentro do templo. Só foi ele receber a cura que ele fez. Automaticamente ele entrou dentro do templo, glorificando e adorando a Deus. Então, automaticamente recebeu o Espírito Santo ali. Ele foi mudado, teve uma transformação. Então, e Pedro, ele tinha um avivamento tanto individual para ele, né? E aí ele passou para o coletivo. No coletivo, né? Aí se engloba no coletivo, você, né? Que você foi falar. E a gente vê que, às vezes a gente fala de avivamento, e também o avivamento nos traz para a nossa vida não somente uma cura interior, uma cura de espírito, mas também uma cura física, né? Esse homem ali, ele era coxo, aleijado ali na porta do templo, e quando Pedro toca nele, o Espírito Santo, não através da vida de Pedro, porque foi Deus que fez o milagre, né? Em nome de Jesus, levanta e anda. A necessidade dele era a esmola? Não, a necessidade dele ele era limitado, né? Ele pedia esmola por quê? Porque ele tinha aquela limitação de ser aleijado. Dele era... Ele não podia trabalhar, não podia se suprir, né? Então o avivamento também vendo, a gente vê que nos traz também, além de uma cura interior, nos traz uma cura física, né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, então por isso que a nossa busca tem que ser pelo Espírito Santo, né? Porque eles nos traz cura interior, que nós não é mais o mesmo. Nós precisamos ser curados. E então, também, sim, né? E isso também nos traz uma cura física, né? O toque de Deus, o toque do Espírito Santo na nossa vida também nos traz uma cura física. Foi o que aconteceu com esse aleijado ali na porta do Templo Formoso, né? De Atos 3. E é interessante que nós precisamos ter o avivamento, né? Nós sentimos essa necessidade de ter uma vida avivada. Porque uma vida avivada, nós vamos ter comunhão com Deus. Isso que é o avivamento. Então também nós vamos viver uma vida santificada. Uma pessoa que ela é avivada, ela tem uma vida santificada, ela é separada. Tanto que a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então o objetivo nosso é esse, ser diferente. E também, para que nós precisamos ser avivados? Para viver uma experiência com Deus. Então o sobrenatural vem através do Espírito Santo. E às vezes a gente vê ali já, né, falando sobre isso, sobre aquele posto da porta do templo. Muitas vezes a gente vê pessoas, tantos e tantos anos, né, buscando uma cura, né, buscando uma cura física, né, muitas vezes, e às vezes busca da maneira errada, né, porque às vezes o Espírito Santo quer ter um encontro com aquela pessoa, e a hora que ela tem um encontro com o Espírito Santo, né, através do encontro com o Espírito Santo, através desse avivamento, da vida transformada, ela também pode receber aquela cura que ela precisa, né, cura física, né, porque foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem, né. Com certeza depois disso, ele recebeu primeiro a cura física e ele entrou para o templo. Ele entrou para o templo do Senhor para quê? Para louvar o nome do Senhor, né, para louvar o nome do Senhor. Então quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, o problema dele foi sanado, né. Então às vezes a gente vive uma vida de problemas, às vezes até dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, às vezes faz uma apelo, a gente está lá para receber, né, uma oração ali, a gente traz aquela cura, só que a gente não recebe por quê? Por falta de entendimento, né? A gente precisa ter um toque do Espírito Santo, a gente precisa ser tocado por Deus, né, para que a gente viva o quê? Igual o irmão Cláudio falou, o sobrenatural. Porque o nosso Deus não é um Deus natural, ele é sobrenatural. Nós precisamos ter um mover, né, ter um encontro com Deus para que a gente possamos viver o sobrenatural. Porque Deus não trabalha com lógica, né? Deus é sobrenatural. Então ele vai mover no sobrenatural. É tudo sobre ele, né? Resumindo assim, é tudo Deus. Se não for Deus, A Bíblia não tem diz, como. por ele nós vivemos, nos movemos e existimos, né? E para ele são todas as coisas. Então tudo é para ele. Tudo é para ele. Se for ver, então, de tudo que nós falamos aqui, né, é Deus. É Deus. É Deus. Então, porque muita gente acha que avivamento é o cara ser alegre, o cara ali é avivado. Não. O avivamento é o cara transformado. Não, né? Mudança de caráter. Mudou de tudo, de caráter, mudou de tudo. Porque às vezes você vê uma pessoa ali, eu não sou avivado porque eu não sorrio muito, isso não tem nada a ver.
Então, o avivamento. Só que é bom a gente ressaltar que não é errado, né, Marcos? Tipo assim, a pessoa ser uma Sorrir? pessoa alegre. Não, né? Não, porque então, eu achei que era. Eu achei que eu era pessoa avivada, porque, então quer dizer que então isso não é evidência. Não, também sim. Né? Uma pessoa que tem um encontro com o Espírito Santo, ela pode ser uma pessoa espontânea, uma pessoa alegre. Não é que é pecado, né? A gente precisa deixar bem claro isso. Né? Ou uma igreja que é cheia do mover, cheia do movimento, não é uma igreja avivada. Não é isso que a gente está falando. Né? Mas a principal evidência do avivamento é uma vida transformada. Né? Pode ter uma vida transformada e ser uma pessoa cheia do movimento. Né? Tem pessoas que é espontânea, né? Pessoas que cada um age de uma forma. Deus fez cada um de uma maneira. Né? Deus nos fez cada um de uma maneira. Eu tenho anotado aqui, é interessante que fala que a profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que produziu. Ou seja, que a pessoa produz. Essa, aliás, é a chave de todo avivamento verdadeiramente nascido de Deus. Só pode ser avivada se ela tiver uma profundidade de arrependimento, ou seja, se ela se arrepender de verdade, aí ela vai ter transformação. E lembrando que o avivamento, ele provém somente de Deus. Deus que nos traz o avivamento, depende de nós de buscar, a nossa busca tem que ser incessante, né? E como lembra quando Abacuque 3:2 fala, ouvi e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque estava pedindo um avivamento. Ele falou, aviva no meio dos anos, e a notifica, ou seja, faz conhecida a tua obra. O avivamento não pode ficar só aqui, Abacuque estava falando, ó Senhor, aviva a tua obra e a notifica, que ela seja notória, que ela seja um movimento para que vidas venham a ser transformadas. Então é isso, né? A profundidade do avivamento. E ele vem somente de Deus. Cabe a nós buscar. Cabe a você, internauta, meu amigo, que está querendo ter uma vida avivada, uma vida transformada, busque a direção, a orientação do Espírito Santo. Ele é o único que pode promover o avivamento na tua vida. Então é através dele que acontece o avivamento. Né, irmão Ricardo? Só depende dele. Né? Igual o irmão Marcos falou, tem tudo a ver com ele. Né? Nosso papel aqui, o irmão Cláudio colocou muito bem, é ter uma profundidade de arrependimento. Né? A gente poder. E isso quem nos constrange é ele. Né? Por isso que tem tudo a ver com ele. Né? Porque o Espírito de Deus nos constrange. Né? Então ele nos constrange e cabe a nós tomar a decisão. Né? O que é o arrependimento? A gente também não pode confundir, às vezes as pessoas confundem arrependimento com remorso. Né? Às vezes quando a gente se arrepende de algo, não é necessário que a gente chore. Não, quando a gente se arrepende de algo, a gente não faz mais. Né? Aquilo traz um constrangimento que a gente não faz mais. É diferente do remorso. Né? Às vezes a gente faz algo que nos dá remorso, e o que a gente faz? Chora na hora, daqui a pouco está ali fazendo de novo. Né? O arrependimento é isso. Né? O Espírito Santo nos constrange, né? A gente toma a decisão de se arrepender, a gente se arrepende, deixa aquilo, aí sim, né, meu irmão, a gente vamos ter um encontro com Deus, a gente vamos sentir o mover do Espírito Santo de Deus em nós. Porque o Espírito Santo habita em nós, né? E é um Espírito só, né? Não tem variedade de Espírito. O mesmo Espírito está no Cláudio, está em você, está em mim. Então, ele vai provocar o arrependimento em nós. Ele que vai acender aquela luz assim, né? Cara, igual eu falei, tem que ser um pecado, tem que ser um acidente, algo inesperado. Tipo, poxa, pequei, aí o Espírito Santo já aquilo te traz, tipo assim, você pega né, um nojo, um negócio, e fala, meu Deus, que eu fiz. Né, Davi era assim, ele era um cara, né, que tinha um arrependimento genuíno. Por isso que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque quando falava que ele estava errado, ele se arrependia na hora. Não, o que eu fiz? Reconheceu o erro. Né? Reconhece. Reconhecer que ela pecou, que ela falhou e que ela depende da misericórdia de Deus. Então, nunca jogar no outro, né? Isso. Eu pequei por causa que, né, o irmão Ricardo lá fez eu pecar. Não, eu errei. Eu errei, Senhor. Dependeu de mim, eu cometi essa falha. E a pessoa reconhecer isso com Deus. Porque a Bíblia diz que a todo momento Deus quer nos perdoar.
todo momento. Então cabe a nós se arrepender, ter mudança. É isso que exatamente isso que aconteceu, a diferença de Davi e de Saul, né? A diferença de Davi e de Saul foi isso. Saul reinou sobre Israel por 40 anos, mas por 38 ele reinou sem a presença de Deus. Por quê? Quando os filisteus estavam vencendo ali, Saul, o profeta Samuel não vinha, e ele quis queimar o holocausto a Deus, mas não era o papel dele fazer. Só que quando o profeta Samuel chegou, ele quis jogar o quê? A culpa de quem? No profeta. Não, fiz isso porque o profeta Samuel chega e adverte ele e fala: Saul, você não podia ter feito isso. Não, mas você demorou, por isso que eu fiz. Né? Daquele momento para lá, a presença do Senhor se afastou de Saul. Né? Porque ele quis jogar a culpa em outro. Não se arrependeu. Nem remorso ele teve na hora. E Davi é diferente, né? Davi rasgava as vestes, né? E se lançava em terra e pedia perdão. Né? E hoje a gente tem que ser assim. Só que a gente tem que rasgar o que hoje? Nosso coração. Né? Davi rasgava as vestes e se arrependia. Hoje nós rasgamos nosso coração, erramos, se arrependemos. Deus, ó, estamos aqui. Né? Rasga nossas vestes. Nós rasgamos o nosso coração. Davi rasgava as vestes. Né? Hoje nós rasgamos nosso coração, se arrependemos. Falamos: Deus, nos arrependemos. Aí sim a gente vai ter um encontro com o Espírito Santo. Uma vida transformada e avivada. Né? Então assim, né, nós encerramos hoje este programa, esta live, agradecendo primeiramente a Deus, né, que nos concedeu esta oportunidade de estar um pouco esclarecendo o que é avivamento, né, trazendo para o nosso querido irmão internauta que nos assistiu. Você pode deixar aí sua pergunta, sua sugestão. Então, vive um avivamento. Deus quer, neste momento, que aconteça um avivamento na vida de cada um. Só que cabe a nós buscar este avivamento. Então, sim, nós não podemos deixar de agradecer a Deus, né? Porque a gente chegamos até aqui com esse intuito, né? De levar, o nosso objetivo único é esse, né? De levar mais um pouco de esclarecimento até o seu coração, né? E isso brotou no coração de Deus, Deus colocou no nosso coração, que queimou no nosso coração, está fazendo isso, né? E vai ter mais, né? Levar uma palavra de conforto, né? Na direção do Espírito Santo, né? Estamos aqui para isso, né? E você aí é o objetivo principal, né? E faz isso, né? Deixe sua pergunta, né? Fique à vontade para poder participar conosco, né? Porque assim nós vamos aprendendo, né? Assim nós vamos aprendendo. E foi um privilégio muito grande estarmos aqui. Um tempo precioso nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Como é bom, né? Estamos aqui, como nós também estamos aqui preenchidos daquilo, né? Como a gente vamos aprendendo junto, né? E através da pergunta que você fazer, você vai participar conosco, né? A partir do tempo você vai se familiarizando aí conosco, né? E nós vamos junto aprendendo, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? E é um tempo de gratificação a Deus. Nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus por você que está aí, agradecemos a Deus você que vai ver esse vídeo, né? Que você possa, aí se você sentir no coração, se Deus tocar no seu coração, se isso te fazer bem, que você possa estar curtindo a página, estar compartilhando essa página, para que sim, nós juntos, né? Porque é o mesmo Espírito, né? É um Espírito só, como o irmão Marcos falou, é só um Espírito que a gente possamos alcançar mais e mais vidas em nome de Jesus.